Bom dia, boa tarde ou boa noite. Conforme a hora que eu chegar, a oportunidade de ter aí você coladinho do meu lado. Siga-me pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos que vamos, nobres senhores. Para mim é um prazer, um privilégio imenso ter aí você coladinho do meu lado. Este brilhantíssimo é exatamente você que está chegando. Comenta, compartilha, dê o seu like, o seu joinha. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de novidades, debate. E vamos somar, multiplicar e acrescentar aí as nossas forças. Vamos comentar a Constituição Federal. Diariamente e periodicamente temos produzido aí de forma didática. Para os nossos amigos cidadãos brasileiros entender aí a Constituição Federal. São diretrizes, são traçados e metas aí provenientes do Supremo Tribunal Federal. Vamos comentar o artigo 146, inciso 3º da Constituição Federal. A nossa mãe constitucional. Chama pela mãe, mãe constitucional. Vamos ouvir essa canção de niná. Escuta aí. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão sujeitas ao que as normas gerais de direito tributário. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade tributária, como os do artigo 135, inciso 3º, bem como os diretrizes para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de responsabilidade tributária, relativamente aos tributos de sua competência, conforme seu artigo 128, os preceitos do artigo 124, inciso 2º, no sentido que são solidariamente obrigados as pessoas expressamente tributárias sem observância dos requisitos exigidos pelo artigo 128 do CTN. Tampouco que a desconsiderar o que as regras de responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos artigos 134 e 135 do mesmo diploma. Doravante, a previsão legal de solidariedade entre devedores, de modo que o pagamento efetuado por um aproveita aos demais, que a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados também lhe tenham efeitos comuns, e que a isenção ou remissão de crédito exonere todos os obrigados, quando não seja pessoal. Artigo 125 do CTN. Pressupõe que a própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato, os sujeitos próprios, a referência ao responsável enquanto terceiro. Evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de responsabilidade tributária inconfundível com aquela. O terceiro só pode ser chamado, eu diria em outros termos, responsabilizado na hipótese de descumprimento dos deveres próprios de colaboração para com a administração tributária, estabelecido ainda que o contrário senso na regra matriz, eu diria que também estará sujeito aí à responsabilidade tributária, desde que tenha contribuído para a situação, ou seja, de inadimplemento pelo contribuinte. O artigo 135, inciso 3º, responsabilidade apenas somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação social ou da sociedade é que pode ser responsabilizado. O que resguarda o quê? A pessoalidade entre o ilícito ou mal gestão ou representação.
e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. O artigo 13 da Lei 8.620 de 93 não se limitou que a repetir ou detalhar a regra de responsabilidade constante do artigo 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova hipótese específica e distinta. Entretanto, senhor, de antemão percebemos que o artigo 146, no inciso 3º a seguir, cumpre, entretanto, a legislação dispor sobre os parâmetros da aplicação da multa, tampouco como ocorre no CTN, o artigo 106 conflita com a Carta Magna, o artigo 146, inciso 3º, a expressão para os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 97. Constante a Lei 8.212, com relação à redação decorrente da 9.528, ante o envolvimento de matéria, cuja disciplina é reservada ao quê? A lei complementar. Na linha A definição de tributos e de suas espécies, como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuinte. Viola o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal, a norma ordinária segundo a qual hão de ser incluídos na base de cálculo do IPI os valores relativos a descontos incondicionais, concedidos quando da operação de saída de produtos prevalecendo o disposto na linha A do inciso 2º do artigo 47 do CTN. Cabe então, entretanto, senhores, nesse viés, aos municípios, o Batman, o exercício da competência tributária relativo ao ISSQN, no qual, observados os parâmetros materiais da Constituição da República e da lei complementar referida em seu artigo 146, inciso 3º, a linha A, inclui o que? A indicação do sujeito passivo. Portanto, ao descrever o sujeito passivo, na aludida prescrição tributária, o município implicado tão somente seguiu a orientação jurisprudencial deste STF. Decidiu o acordo recorrido acerca das duas questões suscitadas pelo recorrente, pelo voto do eminente relator, nesses termos, não há isenção na disposição contida, de modo a afrontar aí o comando do artigo 151, inciso 3º. Mas isso se trata, de uma regra que tem por finalidade evitar o bis idem, seja, a cobrança duas vezes do mesmo encargo, já que o fato gerador é o mesmo. Se a empresa da construção civil, na qualidade de empreiteira, transfere para outra empresa parte da obra inicialmente contratada, estabelecendo o que se determina de subempreitada, e cada uma delas, ao receber pelo serviço, pagar o tributo, estará havendo o que? Indiscutivelmente o efeito cascata, com séria ofensa aos princípios gerais do direito tributário. Com efeito, dispõe o artigo 146, inciso 3º, a linha A da Constituição, que cabe à lei complementar, estabeleceu que normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de sua espécie. Doravante, nobres senhores, na linha B, a obrigação, lançamento, crédito tributário e decadência tributária são inconstitucionais. O parágrafo único do artigo 5º da Lei Delegada 1569 de 77, entretanto, senhor, que trata o que de prescrição e decadência de crédito tributário, súmula vinculante 8. Quanto ao advento da Lei Complementar 118 de 2005, está consolidada o que? A orientação da primeira sessão do STJ, no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamentos por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contado do seu fato gerador, tendo o que em conta a aplicação combinada, entretanto, com o CTN, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa,
tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. A lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico, deve ser considerado como lei nova, inocorrência o que de violação à autonomia e independência dos poderes, porque a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial, quanto à sua natureza, validade e aplicação. Entretanto, senhores, também percebes que no artigo 146, inciso 3º, a linha C, especificamente, senhores, o fato da Constituição determinar que seja estabelecido adequado tratamento tributário ao ato cooperativo não veda a incidência da CPMF sobre movimentações financeiras efetuadas nela pelas sociedades cooperativas. A linha D, a definição de tratamento diferenciado e favorecidos às microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive aquelas especiais ou simplificadas no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas, e da contribuição a que se refere o artigo 239. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse o que as diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas de pequenos porte, com consonância com as diretrizes traçadas pelo artigo 146, inciso 3º, a linha D. Entretanto, da Constituição Federal visa o quê? A simplificação e a redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas o que é um tratamento jurídico diferenciado, o guarda ainda a perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. A ausência o que é de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar em iguais condições os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado, ou seja, que nesse universo de contribuintes, eu diria, o regime foi criado, entretanto, com menor para as condições com menor capacidade contributiva e menor poder econômico. Entretanto, se favorece aqueles em débitos com o fisco. Entretanto, senhores, de antemão percebe que a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que isentou as microempresas e as empresas de pequeno porte, optante pelo regime específico unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, o Super Simples, a isenção concedida, eu diria aos nobres senhores, com a sua previsibilidade legal, pois a lista de tributos prevista no texto legal que define o campo de reserva, o que é da lei complementar, é exemplificativa e não taxativa. Entretanto, senhor, no parágrafo único, referente ao artigo 146, no parágrafo único, a linha D, vamos discorrer. A lei complementar, de que trata o inciso 3º, a linha D, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observados aí, incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003. O inciso 1 será opcional para o contribuinte. Inciso 2, poderá ser estabelecido condições de enquadramento diferenciados. Inciso 3º, o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Artigo 146-A. Entretanto, sempre, vamos ao comentário. A América Virgínia Indústria e Comércio, Importação e Exportação Limitada
pretende, entretanto, obter um efeito ser suspensivo para recurso extraordinário, admitido que na ordem na qual se opõe a interdição, de estabelecimentos seus, decorrente o que do cancelamento do registro especial para a industrialização de cigarros por descumprimento de obrigação tributária. Não há impedimento, aos nobres senhores, a que a norma tributária possa regularmente hospede funções voltadas para o campo da defesa da liberdade de competição no mercado, sobretudo após o que a previsão textual do artigo 146 a parte A da Constituição. Como observa Isabel de Abreu Machado, o crescimento da informalidade, além de deformar a livre concorrência, reduz o que a arrecadação da receita tributária, compreendendo o que a qualidade do serviço público, a deformação do princípio da neutralidade, quer por meio de um corporativismo pernicioso, quer pelo crescimento da informalidade, após a emenda constitucional 42 de 2003, afronta hoje o artigo 146, parte A da Constituição. Urge restabelecer o que era a livre concorrência, a lealdade na competitividade. Entretanto, senhores, o artigo 146, na cabeça, no caput, chama aí a cabeça do gato, Batman, compete aí o que? A União em território federal, nos impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais ao Distrito Federal, cabe aos impostos municipais. Entretanto, no artigo 148, na cabeça, mãe, a União, mediante lei complementar, pode instituir empréstimos compulsórios. O depósito judicial, sendo que uma faculdade do contribuinte a ser exercida ou não, dependendo de sua vontade, não tem caráter de empréstimo compulsório nem índole confiscatória. Entretanto, o artigo 150, inciso 4º, pois o mesmo valor corrigido monetariamente lhe será restituído se o vencedor na ação, rendendo juros com taxa de melhor aproveitamento do que a época anterior à vigência da norma. O STF, no julgamento, reconheceu que o empréstimo compulsório instituído pela Lei 7.181 de 83, cobrado dos consumidores de energia elétrica, foi recepcionado pela Constituição, na forma do artigo 34, parágrafo 12, de atos de disposições, constitucional transitória, se a Corte concluiu que a referida, então, disposição transitória preservou a exigibilidade do empréstimo compulsório com toda a legislação que regia no momento da entrada em vigor da Carta Federal. Evidentemente, também acolheu a forma de devolução relativa a esse empréstimo compulsório imposta pela legislação acolhida, que agravante insiste em afirmar o que seria inconstitucional. Entretanto, senhor, também, doravante, é bastante pertinente, relacionado ao artigo 148, inciso 1º, para atender ao que as despesas extraordinárias, o que esses impostos extraordinários decorrentes do que de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, só serão cobrados nessas formas. Na pendência aí desta mãe, nos inciso 2, no caso que de investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional, serão cobrados esses impostos extraordinários. O disposto no artigo 150, inciso 3º, parte B, na parte B, no parágrafo único, a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada ao quê? As despesas que fundamentou sua instituição. Na cabeça, no caput, vai aí, Capitão América, traz o seu escudo, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas perspectivas áreas, observado o disposto aí no artigo 146, inciso 3º, 150, inciso 1 e 3º, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente ao que as contribuições a que alude o dispositivo. A jurisprudência firmada no âmbito desse STF, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir sobre um dos cargos exercido pelo servidor. A desvinculação parcial da receita da União, constante do artigo 76 dos atos de disposição constitucional transitória, não transforma o que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico em imposto, alterando o que é a essência daqueles ausentes qualquer implicação quanto à apuração do Fundo de Participação dos Municípios. A contribuição sindical patronal, isenção concedida às microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional. Risco autonomia sindical, afastado na medida em que o benefício em exame poderá tanto elevar o número de empresas a patamar superior ao de faixa de isenção, quanto a fomentar a atividade econômica e o consumo para as empresas de médio ou de grande porte, ao incentivar a regularização de empreendimentos. Entretanto, o STF firmou o entendimento no sentido da dispensabilidade de lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. O SEBRAE, por exemplo, a contribuição de intervenção no domínio econômico, a essas contribuições e de interesse de categorias profissionais ou econômicas que estão postas, que ficou posto estarem sujeitos ao que a lei complementar do artigo 146, inciso 3º. Isso não quer dizer que deverão ser instituídos por lei complementar. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina o que é sua hipótese de incidência, a base imponível de contribuintes. A contribuição do SEBRAE, a Lei 8.029 de 90, é contribuição de intervenção, eu diria, no decorrer desse tempo. A ação direta de inconstitucionalidade, a impugnação de artigos, de expressões, eu diria, contidas na Lei Complementar Federal, a natureza jurídica das duas exações criadas pela lei em causa, nesse exame sumário é de que são elas tributárias, caracterizando-as como contribuições sociais que se enquadra na subespécie, contribuições gerais que submete à regência do artigo 149 da Constituição e não do artigo 195 da Carta Magna. O PASEP, sendo contribuição instituída pela própria Carta da República, não se confunde com aquelas que a União pode criar na forma dos artigos 149 e 195, nem se lhe aplicam quaisquer dos princípios, restrições constitucionais que regulam as contribuições em geral. Entretanto, doravante, a contribuição devido, eu diria, ao Instituto do Açúcar e do Álcool, recepcionou a Lei Delegada 308 de 67 com alterações. Ficou afastada a ofensa ao artigo 149 da Constituição, que exige lei complementar para a instituição, eu diria, de contribuições de intervenção no domínio econômico. A contribuição para IAA, eu diria, é compatível com o sistema tributário nacional. Não vulnera aí o artigo 35, parágrafo 3º dos atos de disposição constitucional transitória. Entretanto, senhor, no parágrafo 1º do artigo 149, vamos aí, os estados, o Distrito Federal, os municípios, instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio e benefícios desses do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não seja inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. O regime próprio da Previdência, eu diria aos nobres senhores, privada e assistência social,
dos Serviços do Estado de Minas Gerais, vamos aí a família, aposentadoria e benefícios assegurados que a servidores não titulares de cargo efetivo alegam que é violação aos artigos 40, parágrafo 3º e 150, parágrafo 1º. Ação direta julgada parcialmente procedente. Esses embargos de declaração acolhidos parcialmente para conferir efeito prospectivo, a eficácia ex nunc, a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no julgamento de mérito da presente ação direta, fixando como marco temporal de início da sua vigência a data de conclusão daquele julgamento, em 14 de abril de 2010, e reconhecendo que a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais até a referida data. Doravante, nobres senhores, a norma que fixa a alíquota mínima de contribuição dos servidores de cargos efetivos na União para a contribuição a ser cobrada pelos estados, pela distribuição federal, pelos municípios de seus servidores para o custeio em benefícios desses do regime previdenciário de que trata o artigo 40 da Carta da República. Não contraria o Pacto Federativo. Entretanto, ou configura quebra de equilíbrio atuarial. Entretanto, a observância da alíquota mínima fixada na Emenda Constitucional 41 não configura quebra de autonomia dos Estados federados. Entretanto, senhores, ao estabelecer um sistema geral de compensação, há de ser interpretado à luz dos princípios da solidariedade, da contributividade que regem o atual sistema previdenciário brasileiro. Entretanto, senhor, prestará o que assistência médica hospitalar, de acordo com o artigo 85 da Lei Complementar 64, a assistência médica hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no artigo 3º e aos servidores não titulares de cargos efetivos, definidos no artigo 39, extensiva e seus dependentes. A Constituição de 88, no seu artigo 149, parágrafo 1º, define que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão o que? Instituir contribuição, eu diria cobrada aí, de seus servidores, que vão para o custeio em benefícios desse sistema de previdência e assistência social. O preceito viola o texto da Constituição de 88 ao instituir contribuição compulsória apenas aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão definidos no artigo 79. Entretanto, nobre senhor, no parágrafo 2º, as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional, esta exegese explicativa comentada aos temas da imunidade adotou que a interpretação teleológica do Instituto, a emprestar-lhe que abrangência maior, com escopo de assegurar a norma supralegal máxima efetividade. O contrato, por exemplo, de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moeda. O legislador constituinte, ao contemplar na redação do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei Maior as receitas recorrentes de exportação, conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação que nela encontrem o que é a sua causa, representando o que consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política
é de desonerar o que? As exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportar os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação que, de modo direto, quer indireto. Considero que as receitas decorrentes de exportação, as receitas das variações cambiais ativas, atraiu que a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência de contribuição ao PIS e de CONFINS. Eu diria, assenta aí conforme a corte. Entretanto, senhores, estaremos discorrendo aí no artigo 149, no parágrafo 2º, no inciso 2º, da nossa mãe constitucional. De obrigado, um de abraço para todos vocês. Obrigado por seguir. Obrigado aí, mais uma vez, pela grande oportunidade, meus amigos. Um beijo no coração para todos vocês.